Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que estamos aqui para dar continuidade ao terceiro trimestre de 2024, no qual estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nessa oportunidade estudaremos a lição de número 5, que tem como título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Já estudamos a lição número 1, que teve como título Duas importantes mulheres na história de um povo. A lição de número 2, o livro de Ruth. A lição de número 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. A lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. E agora estudaremos a lição de número 5. Todas essas lições estão disponíveis no nosso canal para você, meu caro professor e aluno, rever, caso você já tenha assistido. E se você não assistiu, vá ao nosso canal e assista às aulas anteriores, porque elas são importantíssimas para que você entenda o que estaremos expondo nesta última aula que tratará sobre o livro de Ruth. Antes de continuar, eu quero pedir a você, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com outros irmãos e irmãs para que nós possamos alcançar mais pessoas. Nós já temos mais de 1.800 pessoas inscritas no nosso canal e é uma alegria saber que você está aqui conosco assistindo esta aula e nos ajude a alcançar mais alunos e professores da EBD. Para dar continuidade, precisamos antes fazer uma oração ao nosso Deus, para que Ele nos ajude na exposição da Sua palavra. Pai, em nome de Jesus te agradecemos mais uma oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir aos teus filhos e filhas mais um conteúdo da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5. Pai amado, que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que teus servos e servas possam receber, praticar, guardar e ensinar a tua palavra com fidelidade e autoridade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula. E sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo, ou texto de ouro desta lição, se encontra no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Diz assim o nosso texto áureo: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Repetindo, agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Vamos então à verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Repetindo, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Ruth, pois, é chamada de mulher virtuosa. Isso nos lembra o texto de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10, quando temos ali o perfil, a descrição da mulher virtuosa. E você, meu querido professor, pode aproveitar durante a aula e citar esse texto, Provérbios 31, a partir do versículo 10, temos ali o perfil da mulher virtuosa. Ruth se enquadra perfeitamente nesse perfil. Ela foi uma mulher virtuosa, como temos visto nas lições anteriores e veremos nessa também. Continuando, vamos para uma explicação muito importante. Nós temos no título da nossa lição o seguinte: O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Chamou minha atenção a palavra remissão grafada com cedilha. Remissão escrita com cedilha, diferente de remissão escrita com 2 S's. Então, fomos pesquisar e trouxemos para você, meu caro professor e aluno, uma informação adicional importantíssima. Ora, temos aqui no título
a remissão da família. Essa remissão com cedilha tem o significado de ato de remir, resgatar, tornar a obter, quitar, liberar-se da pena ou dívida. Vou repetir. Remissão é o ato ou efeito de remir, resgatar, tornar a obter, quitar, liberar-se da pena ou dívida. Agora, remissão com 2 S's significa o quê? É o ato de remitir, não de remir, mas de remitir. Conceder perdão, indultar, dar por pago ou satisfeito ou absolver. Em sentido jurídico, pode significar perdão da dívida, do tributo ou da multa. Agora veja que interessante, irmãos. Explicando melhor essas duas palavras, na tela seguinte, nós trouxemos para você o seguinte. Observe que o ato de remir, ou remissão com cedilha, envolve um esforço daquele que a obtém, ou seja, daquele que obtém o perdão, conseguir, expiar, libertar-se, ao passo que o ato de remitir, ou seja, a remissão com 2 S's, está ligado ao exercício daquele que a concede. Conceder, ceder, dar, independentemente do mérito ou do esforço do beneficiário. Por isso que nós encontramos muito no Novo Testamento a palavra remissão. E nos remiu, quando fala a respeito do esforço de Deus em perdoar o homem, em trazer o homem de volta para a comunhão com ele. Agora, continuando, assim fica fácil entender que ambas as palavras têm em comum, além da constituição sonora, ou seja, quando falamos remissão com cedilha e remissão com S, não há diferença alguma na pronúncia. São palavras homônimas homófonas. Não há diferença nenhuma na pronúncia. Remissão com cedilha e remissão com 2 S tem a mesma sonoridade ao sair dos nossos lábios. Além disso, diz o nosso texto, ambas as palavras têm em comum o quê? O perdão, uma quitação. O que as afasta, e aí que está a importância dessa explicação, é o seguinte, é que na remissão com cedilha, esse perdão envolve um esforço daquele que é perdoado. E na remissão com 2 S's, esse perdão é uma concessão daquele que perdoa. Portanto, estudaremos nessa lição a remissão da família, que é o esforço feito por Noemi e Ruth para serem resgatadas. Amém? Continuando, vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra em Ruth capítulo 3, versículo 8 a 10 e capítulo 4, versículo 11. Vamos, pois, à leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns jovens foste, quer pobres, quer ricos. Eu trouxe esse versículo 10, na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, para ficar mais compreensível. Olha o que diz esta versão. Boaz respondeu, que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Amém? Vamos dar continuidade. Ruth capítulo 4, versículo 11. Nós trouxemos também 2 versões para você entender bem o texto sagrado. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia,
que ambas edificaram a casa de Israel, e até já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Em outra versão, fica muito mais claro esse texto, diz assim: os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, ou Leia, segundo outras versões, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Veja que fica muito mais claro o texto sagrado quando lemos em outras versões, e assim há uma compreensão melhor do texto, e o professor e o aluno devem buscar a melhor compreensão do texto para a sua devida interpretação e aplicação. Vamos então aos objetivos dessa lição. Primeiro, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Repetindo, explicar o compromisso de Boaz com Ruth, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth e relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth são, pois, os nossos objetivos. Vamos, portanto, à nossa introdução. E nesta hora sempre lembramos a você, caro professor, que você tenha à sua mão uma canetinha, que você tenha a revista da Escola Bíblica Dominical e que você tenha um exemplar da Palavra de Deus bem próximo de você, para que você possa acompanhar a lição, fazer as suas anotações, se possível, parar o vídeo para ler e conferir versículos. Seja um crente bereano, e assim você vai para a sua classe mais bem preparado para ensinar, para lecionar, para expor o que temos em nossa lição. Portanto, a nossa introdução diz: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Ou seja, temos nessa lição a concretização desta história. Temos aqui o epílogo, ou as últimas palavras, ou os últimos registros da história de Ruth e Noemi. E um aprendizado maravilhoso nos aguarda nos tópicos desta lição. Vamos então ao primeiro tópico: o compromisso de Boaz com Ruth. Portanto, nesse tópico falaremos sobre o compromisso de Boaz com Ruth. Diz assim o primeiro item do primeiro tópico: no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. O texto da lição continua dizendo o seguinte: sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Veja, meus amados irmãos, que aqui nós temos pelo menos 3 grandes lições. Primeiro, nós temos uma jovem submissa que não foi levada por uma ideia de independência, autonomia. Ela poderia, como disse Boaz, procurar pessoas mais jovens para ter um novo relacionamento. Mas não foi isso que ela fez. Ela ficou na obediência e esperando a orientação de Noemi. Esse é um grande ensinamento para nossas adolescentes,
e jovens que frequentam as nossas igrejas nos dias de hoje. O segundo grande ensinamento é o ensino sobre o casamento. Venerado seja o casamento. Em nossos dias, devemos defender o casamento bíblico como a instituição divina que sustenta, que preserva a família, a igreja e toda a sociedade. E o último grande ensinamento me fez lembrar um hino que um amigo nosso fez há muito tempo, que na sua letra dizia o seguinte: não saia jamais do lugar da bênção, se este é o teu lugar, não saia, é perigoso sair do lugar onde Deus se encontra e sozinho ficar. Bom, como é tão bom estar neste lugar. Olha, meu querido irmão e irmã, não saia do lugar da bênção. É o terceiro grande ensinamento que temos nesse item do primeiro tópico. Ruth permanecia no lugar certo, no lugar da bênção. Vamos então ao segundo item do primeiro tópico, a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Quando lemos o capítulo 3 do livro de Ruth, nós vemos a orientação que Noemi deu a Ruth. Lá nos primeiros versículos diz assim: e disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, não é Boaz com cujas moças estiveste da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce à eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Versículo 4. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então, entra e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E aí vem a resposta de Ruth no versículo seguinte: e ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então, versículo 6, foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Continuando a leitura, diz assim o versículo 8 e 9. E sucedeu pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Portanto, lendo esses versículos, nós vemos que Ruth seguiu toda a orientação de Noemi. Por isso esse item fala da iniciativa de Noemi. Noemi instruiu Ruth. Veja que interessante que estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Você pode até ler, meu amado irmão, Ezequiel capítulo 16, versículo 8. E eu vou ler para que você já saiba o que tem nesse texto. Ezequiel 16, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Ou seja, estender a capa era sinal de compromisso.
Essa prática é mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel, como nós acabamos de ler neste exato momento. Prosseguindo, eu trouxe para você um conteúdo adicional. Trouxe para você uma imagem do que é uma eira, para que você possa entender, caro aluno e professor da EBD. Eira vem do latim area, que significa o quê? Pedaço de terra. É um espaço plano, com um chão duro, de dimensões variáveis, onde os cereais eram malhados e peneirados, depois de colhidos, com vista a separar a palha e os outros detritos dos grãos de cereais. Ou seja, toda aquela colheita era levada para a eira e ali se debulhava e ali fazia o que? Se padejava os grãos. E o que é padejar? Para que você possa entender. É o ato de separar da palha os grãos, depois de debulhados, ou seja, depois de tirar a casca do cereal. Jogando-os no ar com as pás, os grãos do cereal caem na eira e o vento espalha a palha. Então, padejar é isto. É ter em suas mãos a pá ou outro instrumento para quê? Para lançar para cima o trigo junto com a palha. Só que o trigo já foi debulhado, a cevada já foi debulhada. Então, o que vai acontecer? Quando for lançada para cima, o vento vai levar a palha, os detritos, e apenas o grão vai cair e ficar na eira para ser recolhido e colocado no celeiro. Portanto, é importante que o aluno e o professor saibam o que é eira e o que significa a palavra padejar. Temos aí um texto, Isaías 41:16, que diz o seguinte: Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Deixo, portanto, essa tela para você, meu caro professor e aluno, saber o que significa eira e o que significa a palavra padejar. Amém? Prosseguindo, vamos então ao terceiro item do primeiro tópico, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Isso temos em algumas versões. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Ora, aprendemos na lição anterior que a santidade não exclui a ternura, ou seja, não é porque temos que viver uma vida santificada que vamos ser rudes, que vamos tratar as pessoas de forma arrogante. Não, precisamos ser ternos em nossos relacionamentos. Por outro lado também, a santidade não exclui a beleza. Precisamos cuidar do nosso corpo, dos nossos cabelos, sim, precisamos cuidar, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas faça isso sem extravagância, com simplicidade, pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ele a sua capa. Como vimos em slides anteriores, estender a capa é o quê? Tem um significado. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Ora, ela descobriu os seus pés e deitou-se aos pés de Boaz. E aí eu trago para você uma informação adicional, que é a seguinte: descobrir os pés e deitar-se era um ato de submissão que abriu a oportunidade para que ela reivindicasse seu direito de casar-se com um parente próximo. Ela foi categórica ao dizer: tu és o remidor, porque a sua sogra Noemi tinha dito para ela que Boaz era da família de Elimeleque. O que Ruth não sabia é que havia um outro parente mais próximo. E aí nós aprendemos que Boaz foi muito claro, ele respeitou o processo. Veja o que diz a nossa revista. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu.
Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, esperando o processo. Boaz disse o seguinte: se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Isso é compromisso, isto é ser um homem de palavra. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Olha que interessante, irmãos, uma grande lição para os nossos jovens que estão namorando, que estão noivos, que ainda não se casaram, estão próximos de se casar e precisam respeitar o processo. Diz assim a nossa revista: mesmo estando perto ali um do outro, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Ou seja, é um ensinamento para nossos jovens. Não podemos perder a oportunidade de mostrar e falar para a nossa juventude que é preciso respeitar o processo. Boaz não avançou, Boaz não foi além daquilo que ele podia ir, porque havia um remidor que estava à sua frente, que era um parente mais próximo do que ele, e ele deveria então respeitar o processo e não abusar. Tampouco Ruth poderia se entregar a ele sem, de fato, um compromisso do casamento que poderia ter acontecido com outro remidor, se o outro remidor aceitasse ficar com as terras de Elimeleque e se casar com Ruth. Mas Boaz respeitou o processo e esperou o momento certo para agir. E não demorou para fazer isso, como veremos na nossa lição. Continuando, sinopse da primeira parte: o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Repetindo, o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Vamos então ao segundo tópico da lição: o casamento entre Boaz e Ruth. O casamento de Boaz e Ruth é o que estudaremos agora neste segundo tópico. Concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ela superasse o obstáculo que havia, que era o quê? A preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Olha, mais uma lição importantíssima. Todo homem deve estar preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Amados e queridos irmãos, homens precisam tomar atitudes, principalmente no que diz respeito ao casamento, principalmente no que diz respeito à família. Não esperar que as coisas aconteçam ou delegar para outra pessoa a sua responsabilidade. Não, Boaz aqui nos dá um ensino muito bom a respeito disso. Prosseguindo, segundo item do segundo tópico: resgate e lei do levirato. É o segundo item do segundo tópico. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato da providência divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Na nossa revista está em princípio, mas o certo é a princípio. A princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Isso vemos em Ruth no capítulo 4, irmão, de forma brilhante. O texto sagrado nos mostra claramente esse momento de negociação
Esse momento em que aqueles homens se reuniram à porta da cidade, diz o versículo 1 do capítulo 4. Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. Desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei aos teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se a hás de redimir, redime-a, e se não houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. A princípio ele disse: eu a redimirei. Porém, olha o que diz o versículo seguinte: disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Portanto, irmãos, nós temos aqui o texto sagrado que serviu como base dessa argumentação do nosso comentarista. E eu trago para você o seguinte, meu amado irmão: porta da cidade era o quê? Era um lugar de comunicar notícias, de fazer negócios e de administrar a justiça, conforme temos em Deuteronômio capítulo 25, versículo 7 e 2 Samuel capítulo 15, versículo 2. Prosseguindo, a aplicação das duas leis, nesse caso, a do resgatador, ou do Goel, e o do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam da sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Amém? Vamos prosseguir? Diz assim o terceiro item do segundo tópico: o registro público. Segundo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com um remidor, descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. Eu quero ler para você esse versículo. Assim diz Rute capítulo 4, versículo 7. Havia, pois, já de muito tempo esse costume. É interessante notar que quando foi escrito este livro, o livro de Rute, já não havia esse costume no meio do povo de Israel, porque o texto sagrado fala que havia. Se ainda existisse aquele costume, estaria escrito a, mas aqui o texto fala havia, pois, de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Portanto, esse costume, quando o escritor do livro de Rute escreveu o livro, já não existia mais, porque ele diz havia, mas é relatado este ato simbólico. Lançar o sapato, eu trouxe para você essa informação adicional, lançar o sapato sobre uma herdade ou sobre uma nação significava tomar posse daquela terra, daquela nação. Eu vou ler um dos versículos que colocamos na tela para você. Salmo capítulo 60, versículo 8 diz assim: Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre Edom lançarei o meu sapato, ou seja, vou tomar posse de Edom. E prossegue o versículo dizendo: sobre a Filistia jubilarei. Então, lançar o sapato numa propriedade é dizer: essa propriedade é minha. E quando tirava-se o sapato e entregava-se para o outro, era dizer: o direito de propriedade que era meu agora é teu. Amém? Vamos continuar. O testemunho público para a remissão e o casamento com Rute foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona.
E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Amém. Vamos então à sinopse da segunda parte. O casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais frágil. Repetindo, o casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais frágil. Vamos, pois, ao último tópico da lição, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed é o primeiro item do último tópico. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes, amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. O nosso comentarista complementa dizendo: os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado. Termina assim a bênção do Salmo 128. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Agora eu trouxe para você, meu querido irmão e irmã, esse texto de Ruth capítulo 4, versículo 14 a 16, em duas versões, para que fique mais claro, porque dá-nos a impressão de que quando as mulheres falam do resgatador, está falando de Boaz, mas não, está falando do neto, está falando de Obed. Veja só, na versão NVI diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que resgatador é este? Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Isso na versão NVI. Na versão NAA, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que lhe será o seu resgatador. Resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Amém? Fica muito mais claro que o resgatador citado no versículo 14 é Obed e não Boaz. Continuando, segundo item do terceiro tópico, Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Não podemos nos esquecer que aqui nós temos uma finalidade muito importante no livro de Ruth, que é mostrar que uma moabita passou a fazer parte da genealogia de Jesus, o que apontava para o ingresso dos gentios no reino de Deus, quando
o Senhor Jesus Cristo viesse a esse mundo e trouxesse o Evangelho, e os apóstolos experimentaram isso quando começaram a pregar e os gentios começaram a se converter. Amém? Vamos então para a sinopse dessa última parte. O casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo do relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. Repetindo, o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. Amém. Vamos à nossa conclusão. Diz assim a nossa conclusão. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi, ou o descendente de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifestou a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Amém. Eu termino aqui convidando você para a sexta lição. Não perca a sexta lição do terceiro trimestre de 2024, no qual estudaremos o livro de Esther. Deixaremos de falar sobre Ruth e falaremos sobre Esther. E eu espero por você aqui na próxima semana. Deus te abençoe, meu amado irmão. Continue orando por nós. Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de compartilhar esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E quem sabe com aquele irmão que não frequenta mais, através da nossa aula, ele possa voltar a frequentar. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e que tenhamos uma aula abençoadíssima para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui se despede seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra, e até a semana que vem. Amém.